E aí, pessoal? Sejam bem-vindos de volta ao Relações Internacionais em Minutos. É isso aí. O podcast explica, de um jeito simples e direto, as relações internacionais. Sem enrolação. Sou Pedro. Eu sou Lucas. E essa é a Gabi. E aí, pessoal? No Deep Dive de hoje, a gente vai falar sobre um tema que tá bombando. Inteligência artificial na diplomacia. É isso aí, a gente sempre fala aqui como a tecnologia tá mudando tudo, né? Pois é. E no mundo da diplomacia as coisas não são diferentes. E a ideia hoje é ir além da teoria, sabe? A gente quer mostrar como a IA tá, na prática, mudando as relações entre os países. É tipo mostrar como algoritmos e análises de dados influenciam as decisões dos líderes mundiais, né? Exato. É quase como se a gente tivesse um supercomputador dando pitaco nas estratégias diplomáticas, né? É isso aí. E pra gente entender melhor essa revolução, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Legal. A diplomacia por si só sempre foi um campo complexo, né? É, bastante. Com muita informação para analisar, acordos para negociar, crises para gerenciar. Só que com um mundo cada vez mais conectado, essa complexidade ela aumentou muito. Faz sentido. É aí que a inteligência artificial entra, sabe? Ela oferece ferramentas poderosas para lidar com essa montanha de dados. Então aí eu tá, dando um upgrade na diplomacia tradicional. Isso. Agilizando processos, tornando as análises mais precisas. Exato. Imagina só. Em vez de um diplomata ter que ler, sei lá, milhares de páginas de relatórios, um algoritmo pode fazer esse trabalho em segundos. Nossa. Identificando os pontos mais importantes, sabe? Caramba. Gerando insights que talvez passariam batido por um humano. Que legal. E que tipo de ferramentas aí oferece para a diplomacia? Ah, várias. A gente já ouviu falar, por exemplo, de uns algoritmos que preveem cenários e negociações. Sim. Tipo um futurólogo digital, né? Isso. A gente tem esses algoritmos de predição que analisam dados históricos, tendências, sabe? E aí geram cenários futuros. Isso pode ajudar, por exemplo, os diplomatas a se prepararem melhor para as negociações, antecipando, sei lá, possíveis obstáculos, elaborando estratégias mais eficazes. Parece um filme de ficção científica, né? Parece, né? Mas é na prática. Gabi, você tem algum exemplo de como essa IA já está sendo usada? Tipo, casos reais que mostram o impacto dessa tecnologia. Ah, vários. A ONU, por exemplo, já usa IA para monitorar os objetivos de desenvolvimento sustentável. Os OBS. Isso. Através de algoritmos, eles analisam os relatórios que os países membros enviam, avaliando, o progresso de cada nação e até sugerindo ajustes em políticas públicas para alcançar as metas. Caramba. Então a IA está ajudando a ONU a ter, um panorama mais preciso da situação global. Isso. E a cobrar resultados dos países. Exatamente. A gente viu isso, por exemplo, na COP27, a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas. Algumas ONGs usaram a AI para criar modelos que simulavam o impacto ambiental, sabe, de diferentes cenários de negociação. Então, os líderes mundiais podiam ver em tempo real as consequências das decisões deles. Isso. Se eles optassem por um acordo mais fraco, por exemplo, em relação à emissão de gases, a IA mostrava na hora o impacto ambiental disso. Exatamente. E essa visualização, esse feedback imediato, ajudou a tornar as negociações mais transparentes, sabe? E mais eficazes. Sensacional. Parece que a IA está trazendo uma nova dimensão para a diplomacia, né? Mas e o setor privado? Lucas, as grandes empresas de tecnologia também estão entrando nessa onda. Com certeza. A Microsoft, por exemplo, tem desenvolvido soluções para otimizar, sabe, o monitoramento de tratados internacionais. Eles usam a IA para analisar documentos, identificar cláusulas, obrigações, facilitando, assim, o acompanhamento do cumprimento dos acordos. Então, em vez de um monte de diplomatas tendo que ler, comparar documentos gigantescos, a IA faz esse trabalho pesado. É isso. Liberando os humanos para tarefas mais estratégicas. Exatamente. A IA está se tornando uma aliada poderosa para lidar com a burocracia, sabe? Sim. E a complexidade dos tratados internacionais. Nossa, que legal. E isso é só o começo, né? Esse só começo. As possibilidades de aplicação da IA na diplomacia são enormes. É verdade. A gente ainda vai ver muita coisa inovadora surgindo nos próximos anos. Com certeza. E tem mais Pedro AI também está abrindo portas para uma diplomacia mais preventiva, sabe? Entendi. Imagina um sistema que analisa dados históricos de conflitos, identifica padrões e aí gera alertas sobre potenciais crises. Seria tipo um radar da paz mundial. Detectando focos de tensão antes mesmo de explodirem em conflitos. Exatamente. Essa análise preditiva pode dar tempo para a comunidade internacional agir, sabe? Mediando conflitos antes que eles escalem para níveis mais graves. E a IA pode ir além da detecção. Já existem algoritmos que analisam o discurso de líderes mundiais, sabe? Sim. Identificando não só pontos de atrito, mas também áreas de convergência. Então a IA poderia ajudar os mediadores a encontrarem,
Um terreno comum. Isso. Um ponto de partida para o diálogo. Sim. Com base na análise do discurso, a IA pode sugerir abordagens, soluções que atendam, pelo menos em parte, aos interesses das partes envolvidas, facilitando o processo de negociação. É fascinante como a IA pode ser usada para construir pontes e evitar conflitos, né? É, muito legal. Mas, Gabi, a gente precisa ser realista também, né? A IA não é uma solução mágica. Claro que não. Ela tem suas limitações. Com certeza, Pedro. A gente não pode achar que a IA vai resolver todos os problemas da diplomacia. É importante lembrar que a IA é uma ferramenta, né? É. E como toda ferramenta precisa ser usada com cuidado, com discernimento. E quais seriam os principais desafios? Os riscos de usar a IA na diplomacia? Ah, vários. A gente precisa ter cuidado com o quê? Um dos pontos mais delicados é a questão da segurança cibernética. Se sistemas de IA forem hackeados, as consequências podem ser graves. Imagina um ataque que manipule informações durante uma negociação internacional, sabe? Expansivo. Sim. Seria um caos total. A confiança seria completamente abalada. Exatamente. E além da segurança, a gente precisa garantir que a IA seja usada de forma ética e responsável. A gente precisa se perguntar, por exemplo, se os algoritmos que estão sendo usados são realmente imparciais, sabe? Se eles não estão reproduzindo vieses existentes. Seria um problemão se a IA, em vez de promover a justiça, a igualdade, acabasse reforçando preconceitos de desigualdade. Com certeza. E tem outra questão importante. A gente precisa garantir que o desenvolvimento e a aplicação da IA na diplomacia sejam transparentes, sabe? Sim. Auditáveis. É fundamental saber como esses algoritmos funcionam, como eles chegam às suas conclusões. Transparência é fundamental para gerar confiança, né? A gente precisa saber como a IA está sendo usada, quais os critérios por trás das suas análises. Exatamente. Sem transparência, IA pode se tornar uma caixa preta, que pode gerar desconfiança, sabe? Sim. E dificultar a cooperação internacional. E como garantir que a IA seja usada para o bem da humanidade? A gente precisa de regras, de mecanismos de controle. Sim, Pedro. A gente precisa de mecanismos de governança globais para regular o desenvolvimento e o uso da IA na diplomacia. É preciso estabelecer diretrizes éticas, definir limites para o uso da IA, garantir a segurança dos sistemas, promover a colaboração entre países. E como criar, a manual de instruções para a IA na diplomacia. Isso. Um conjunto de normas que garantam que as ferramentas sejam usadas de forma responsável para o benefício de todos. Exatamente. E para criar esse manual, a gente precisa de um debate amplo, com a participação de governos, organizações internacionais, empresas de tecnologia e, claro, a sociedade civil. É um desafio enorme, né? Mas é fundamental que a gente comece a discutir essas questões agora. A IA está avançando rapidamente e a gente precisa garantir que ela seja usada para construir um futuro melhor para todos. Concordo plenamente. E é por isso que espaços como o nosso podcast são tão importantes. A gente precisa levar essa discussão para o público, para que as pessoas entendam o que está em jogo e se engajem nesse debate. E por falar em engajamento, pessoal, a gente quer saber a opinião de vocês. O que vocês acham do uso da IA na diplomacia? Quais são suas esperanças, seus medos, suas preocupações? Deixem seus comentários aqui no vídeo e vamos continuar essa conversa. E além de evitar conflitos, Pedro, a IA pode ter um papel importante na promoção do desenvolvimento global, né? Ah, tá. A gente pode usar essa tecnologia para enfrentar problemas como a pobreza, a fome, as mudanças climáticas. Seria usar a inteligência artificial para encontrar soluções para os grandes desafios da humanidade. É isso aí. Incrível. Mas como isso funcionaria na prática? A IA pode, por exemplo, otimizar a distribuição de recursos essenciais, sabe? Alimentos, água, energia. Com base em dados sobre produção, consumo e necessidade de diferentes regiões, os algoritmos podem ajudar a direcionar os recursos para onde eles são mais necessários. É como ter um sistema inteligente que garante que ninguém fique para trás no processo de desenvolvimento. Exatamente. E a IA também pode ser uma aliada poderosa na prevenção de desastres naturais, sabe? Sim. Imagina um sistema que analisa dados climáticos e geológicos em tempo real, sabe? Prevendo com antecedência a ocorrência de eventos como terremotos, tsunamis, furacões. Mas é um avanço enorme. Com alertas precisos, as pessoas teriam mais tempo para se preparar, se proteger, né? Diminuindo os impactos dessas tragédias. Sem dúvida. E a IA também pode acelerar o desenvolvimento de novas tecnologias e soluções para os problemas globais. Legal. A gente pode usar a IA para desenvolver novos medicamentos, vacinas, sistemas de energia renovável. Muitas outras inovações que podem melhorar a vida das pessoas. É como ter um turbo no processo de inovação, né? Sim. Direcionando os esforços para as áreas mais urgentes. Exatamente. Mas é importante lembrar que, para que a IA realmente beneficie a humanidade,
A gente precisa garantir que ela seja desenvolvida e utilizada de forma ética e responsável. E aí voltamos àquela questão da governança global, né? A gente precisa de regras claras, mecanismos de controle para garantir que a IA seja usada para o bem, sem causar danos ou aumentar as desigualdades. Com certeza. A gente precisa de um debate global sobre os princípios éticos que devem guiar o desenvolvimento e a aplicação da IA. E esse debate precisa ser inclusivo, com a participação de todos os países, não apenas das grandes potências tecnológicas. A sociedade civil também tem um papel fundamental nesse debate, né? A gente precisa, sim, informar, questionar, participar das discussões, pressionar os governos para que a IA seja utilizada de forma justa, transparente. Concordo plenamente. No final das contas, o futuro da IA está nas nossas mãos. A gente precisa se engajar, usar nossa inteligência humana para guiar a inteligência artificial na direção certa. E com essa mensagem inspiradora, a gente chega ao fim do nosso deep dive no mundo da IA e da diplomacia. Esperamos que vocês tenham curtido essa viagem e que se sintam motivados a continuar explorando esse tema. É isso aí. Tão fascinante e cheio de desafios. E para quem quiser se aprofundar mais, a gente vai deixar alguns links e sugestões de leitura na descrição do episódio. Isso. E não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar esse episódio com seus amigos. A gente se vê no próximo mergulho. Tá lá.